Oi, gente, eu sou a Mariana Bepler, estudante de Relações Públicas da Unicinos, e hoje eu tô aqui na Rádio Guaíba, em Porto Alegre, para conversar um pouquinho com a Camila Diesel, que tá aqui com a gente, que é radialista aqui na rádio, e vai contar um pouquinho pra gente agora da história dela e das experiências dela aqui nesse mundo da comunicação. Tudo bem, Camila? Oi, Mari, tudo bem? Oi, gente. Então, eu trabalho com isso desde os 16 anos. Estou fazendo 30 essa semana, então já fazem 14 anos. E sou apaixonada pela função, pela instantaneidade do rádio, que é algo que sempre me chamou muito a atenção e que as próprias tecnologias contribuem para isso, né, a essa instantaneidade. Enfim, eu comecei a trabalhar com isso quando eu tinha 16 anos, era uma rádio comunitária, inclusive a pessoa que estava organizando a rádio, começando a criar a rádio, precisava de pessoas para fazer parte e não podia pagar ninguém, então teria que ser pessoas que tinham interesse em fazer, mas que não cobrassem nada. Então, eu não tinha interesse nenhum, ele ficou insistindo, porque eu fazia teatro, eu gostava de cantar, enfim. E ele insistiu até que eu aceitei e nunca mais consegui parar, não consigo me imaginar longe da latinha. E sou apaixonada por isso. E, bom, depois trabalhei em outro veículo de comunicação, trabalhava para 3 meios, né, daquele veículo, que era rádio, jornal e revista, lá na cidade de Teutônia, de onde eu sou do Vale do Taquari, acho que eu não falei. Depois trabalhei na Rádio Independente, que também é uma rádio grande lá do Vale do Taquari, é uma das, acho que se não é a principal, é uma das. E depois também na TV Univates, Rádio e TV Univates, TV universitária, né, que foi um grande aprendizado também. E depois de lá, precisava mais, queria mais e vim para Porto Alegre. Comecei a trabalhar aqui faz uns 2 anos e 1 mês exatamente. E também tenho experiência com produção de televisão aqui, trabalhei por 1 ano na TV Record. E é isso, sou apaixonada e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Legal. Bom, Camila, a disciplina que eu estou estudando, para a qual eu estou fazendo essa pesquisa, é a História das Carreiras e dos Meios das Comunicações. Então, eu queria te perguntar, assim, na tua perspectiva, o que mudou, assim, de lá para cá, desses 14 anos, por exemplo, que tu faz já, né, rádio, e até tem uma questão curiosa que eu te falei antes, eu vou falar aqui pros colegas também. Eu vim conversar com a Camila porque eu conheço ela há muitos anos, da época que a Camila fazia teatro, eu fazia teatro também. E depois, quando a Camila trabalhava principalmente na Rádio Univates, que eu estudava lá, então eu ouvia muito a Camila, assim, no rádio. E uma questão que eu trouxe para Camila da evolução da comunicação através dos meios tecnológicos foi que quando eu vim morar em Porto Alegre, e eu gostava muito daquela rádio, eu continuei ouvindo a rádio, mesmo estando num lugar onde ela não pegava, né? Através da internet. Então eu acho que essa é uma grande evolução, né? Uma coisa que mudou muito a forma de se fazer rádio hoje em dia foi a internet, que possibilita que pessoas de muitos lugares distantes ouçam, né? A internet facilitou muito isso. Como tu disse, a gente tinha ouvintes. Por exemplo, tu aqui em Porto Alegre ouvindo a rádio em Lajeado. A gente tinha ouvintes na Univates de pessoas, a gente tinha ouvintes de outros países, inclusive. O pessoal daqui a pouco ia fazer intercâmbio, era estudante da Univates, conhecia, ia para outro país, para se sentir até perto da cidade, acabava ouvindo a rádio Univates através da internet. Aqui também, aqui na Guaíba também, eu tenho ouvintes de todo o Brasil, que surpreende, assim, que participam, que interagem e que entram em contato com a gente, além de conseguir ouvir, o que eu acho que contribuiu muito com a produção jornalística como um todo, ou, sei lá, com a programação, é a própria interatividade com essas pessoas, assim. A gente consegue, através da internet, por exemplo, além de estar no ar, vocês estão ouvindo o que a gente está falando, vocês conseguem assistir uma live, conseguem assistir uma transmissão ao vivo no Facebook. O meu programa à noite aqui na Guaíba, ele é transmitido todo através da internet. Então, além de escutar, as pessoas estão assistindo rádio. Isso é surreal, assim, é uma coisa que há pouco tempo não se imaginava, né? Sim. E a própria participação dos ouvintes e contribuição com informações, com notícias, que, claro, daqui a pouco a gente checa e tal, eu acho que contribuiu muito. Bom, gente, tô conversando agora aqui com o Ricardo Ponte, que é o chefe de reportagem aqui da Rádio Guaíba. E, Ricardo, quanto tempo de rádio tu tem? De rádio, 18 anos e meio, digamos assim. E aqui na Guaíba? Desde que eu comecei a fazer rádio foi aqui já, né? Ah, tá.
Então eu entrei aqui em 2000, quando tudo era muito diferente, na verdade. Muito diferente. Então, Ricardo, conta pra mim um pouquinho, e pros meus colegas, assim, o que quais são as principais diferenças que tu nota de quando tu começou pra agora, assim, a forma de se trabalhar, de se fazer rádio, como que tá, como que era? É que assim, a internet mudou tudo no mundo, né? A internet mudou o rádio também. O rádio hoje em dia compete com a internet. E antes a gente não competia com nada. O rádio competia com o quê? Com o jornal impresso, que saía no dia seguinte. Com a televisão, que tinha noticiários com horário fixo. Ou seja, a pessoa que precisava saber de alguma coisa fora do horário do noticiário da televisão e não queria esperar o jornal, ela ia para o rádio, né? Não tinha outra opção. Hoje em dia as notícias estão em todos os lugares, né? Sim. Qualquer pessoa tem um computador por perto ou um celular por perto para se informar. Então o rádio passou a ter um outro papel, um papel de disseminação da informação verdadeira. Eu acho que um pouco que isso mudou, né? A gente hoje vive um temporal de informações, assim. E aí o rádio precisa filtrar, saber o que é verdadeiro, o que não é. Muita matéria e notícia falsa circulando por aí. Né? A internet virou uma terra sem lei, infelizmente. Não se tem mais o controle do que é verdade e o que não é, a não ser que tu ligue para a fonte e confirme, né? Então, na verdade, a internet ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, né? Como é que era que antes? A gente assinava um pacote de notícias da Agência Estado que vinha via, eu não sei se aquilo era um telex ou o que era aquilo, eu entrava num computador diferente dos computadores dos PCs normais, era um computador especificamente para aquilo, entravam as notícias por ali, a Agência Estado enviava por aquele computador as notícias, né? E aí se imprimia essas notícias e o redator, no caso, redigia a partir do texto de rádio, de uma forma mais simplificada, uma versão que tinha que ser escrita do zero, né? Então ele pegava um papel, que era aquela notícia da Agência Estado, e transformava aquilo num texto dele, né? Então não tinha nada de Ctrl+V, Ctrl+C, né? Sim. Mas por aí. Com o tempo a gente conseguiu acesso à internet com um computador de impressora matricial. Então, tudo aquilo que não tinha na Agência Estado de notícias e tinha que ser buscado em outras agências, como Folha, Globo, enfim, era impresso na matricial. E aí o redator ou o repórter recebiam aquele material da matricial, e aí tinha que fazer um texto a partir daquilo ali. Então, olha o tempo que se perdia, né? Agora, a quantidade de informação que se dava no ar era muito menor também, né? Porque Sim. a partir do momento que tu recebe uma informação de várias e várias fontes e tu tem acesso mais facilitado a isso, também dá muita informação diferente no ar. Então, a quantidade de coisas, como eu te digo, aumentou milhões de vezes. Tá? Antes a gente lidava com um número X de informações, até 2000 e pouco. Com a entrada da internet, abriu a porta do mundo, né? Porque tudo é muito mais rápido. A informação internacional é mais rápida, a nacional é mais rápida, até a local é mais rápida. E como eu estava falando ali, na busca de fontes, na busca de notícias, também ela não passa só pelo lado formal da coisa, né? Eu não posso ficar esperando que as assessorias de imprensa me mandem uma pauta com horário. Eu tenho que catar as pautas, né? Eu tenho que descobrir o que é a pauta. E às vezes a pauta vem da internet, né? Vem de um vídeo viral, vem de alguma coisa que chama atenção, alguma denúncia que se espalhou na internet. Isso também é uma pauta. Não é uma pauta formal, mas as redações de rádio devem cuidar disso também como pautas reais, né? Pautas que interessam a todo mundo. Sim. Então mudou muito, muito mesmo, assim. O único problema é que as redações, quando elas não estão com o mesmo número de pessoas que elas tinham 10 anos atrás, estão com menos pessoas, né? E isso não estou falando daqui especificamente. Todas as redações foram enxugadas, as redações de rádio foram enxugadas porque se entendeu que não precisava mais da figura de um jornalista redator, que era aquele que fazia especificamente um texto de rádio, transformava um texto de internet ou um texto de jornal em um texto de rádio. Isso não é tão mais cuidado como era, ou com a mesma... Não é mais cuidado como se ensina na faculdade, às vezes, né? Converter um texto normal para um texto de rádio, e as redações acabaram se tornando o lugar de repórter, né? Não de repórter e de redator, né? Eram dois departamentos separados, né? Então as redações foram enxugando a ponto de só termos repórteres. Só que repórteres que agora precisam saber escrever, né? Antes o repórter do rádio precisava ter uma boa comunicação, mas o seu texto era feito correndo, assim, né? O redator é que pegava o texto todo bagunçado do repórter e transformava aquilo em texto de rádio. Hoje o repórter tem que ter texto de rádio, tem que saber escrever, porque esse mesmo texto de rádio precisa ir para a internet.
né? Então, a gente passou por uma adaptação aqui que eu tive que coordenar ali por 2008, quando se criou o site da rádio, de fazer as pessoas voltarem a escrever português, porque as pessoas esqueceram de vírgula, de acento, de tudo, né? É normal, né? Só que hoje em dia não se faz mais rádio, se faz rádio e internet ao mesmo tempo, né? E isso mudou muito porque as novas tecnologias tornaram a coisa mais dificultosa no sentido de que a equipe com o mesmo número de pessoas precisa fazer mais coisas, né? Porque hoje se compete com a internet. Se tu está no rádio, tu está competindo diretamente com a internet. Por isso também muda o sentido de um jornal impresso, né? O jornal impresso ele não pode ser a reprodução do que foi no rádio um dia antes. Ele tem que levar a notícia com molho, porque senão ninguém compra o jornal impresso, né? Ou ele tem que dar uma outra roupagem para a notícia que não seja aquela roupagem que o rádio já deu um dia antes, né? Por isso que hoje em dia a versão de uma matéria do jornal impresso é uma e o do site daquele jornal que já está no dia anterior é outra, né? Primeiro tu dá, tipo assim, se eu tenho o site do Correio do Povo, o site do Correio do Povo concorre com a Rádio Guaíba, mas o Correio do Povo impresso não pode concorrer, ele tem que ser mais do que isso, né? Para ele ser atrativo o suficiente para alguém ir lá e comprar o jornal, porque o jornal vai dizer algo a mais do que eu não sei ainda. O que eu já sei eu ouvi no rádio, né? Então muita coisa mudou com a história da internet e ficou mais difícil porque muita gente que não tinha essa facilidade de lidar com os meios tecnológicos acabou ficando para trás, né? Teve de ser demitido, enfim. Isso foi bem duro, bem complicado, assim, porque hoje o profissional já tem que vir sabendo tudo, né? Sabendo lidar com o Instagram, com o Twitter, com o próprio site da sua empresa, da sua emissora, do seu jornal, com o Facebook, né? Porque também é outra coisa que mudou, né? Os estúdios são todos filmados hoje, né? As pessoas querem ver quem é que está falando no rádio, não querem só ouvir a voz. Há aqueles que fazem a fantasia de ouvir a voz, mas aqueles que querem estão tendo o direito, porque se não tiver a tua rádio no Facebook, tu está perdendo para tua concorrência. Então, praticamente tudo mudou, né? A gente teve que vir se adaptando e fazendo o possível para que, com aquele número limitado de pessoas, se possa fazer o melhor possível.